Olá pessoal, nós estamos aqui novamente, gravamos vários conteúdos hoje e estamos com mais um pedaço da história da Viave. Nós já saímos da parte americana, já chegamos no Brasil, 1970, chega a Wendel Goldman no Brasil com a sede no Rio de Janeiro, trazendo apoio ao sistema Telebrás, né? Nós estávamos iniciando uma mudança no Brasil e a Wendel, como outras empresas, vieram apoiar a gente nessa mudança, trazendo tecnologia de teste, tudinho. E um pouco desse legado está aqui do meu lado, Ricardo Raineri. Raineri, ele veio da parte mais nova do legado da Wendel, né? Já JDSU, nós vamos contar um pouco à frente, porque é a mudança do nome, mas ajudou muito no desenvolvimento. Fala aí, Rick. Testar par metálico em 2004, imaginando que o Brasil era o único lugar que ainda a gente usava megômetro e não analisador de par, é o TDR, né, na verdade, né? É isso, né? Você lembrar, cara, você me fez voltar no tempo, hein? Megômetro. Pois é, e ainda se usa muito, né? O pessoal ainda que tem rede metálica ainda é um instrumento que se usa bastante. E no Brasil, acho que é o único país do mundo que usa megômetro para testar a rede metálica. Foi um desafio, né, na época, a gente trazer equipamentos, na época, para o HST3000. Eu comecei nessa jornada em 2008, né, e eu participei bastante disso porque eu atendia as contratadas, na época já era da Telefônica, e era bem no começo do ADSL, né, bem ali daquela transição do ADSL para DSL2. DSL2 e VDSL, né? VDSL, exatamente. E todas essas tecnologias dependiam muito do par funcionar bem, né? E o pessoal não testava o par, o pessoal só tombava par, né? Só tombo. Tira contínuo, tomba. E aí ninguém procurava defeito. E a gente tinha os equipamentos justamente para você procurar um defeito, descobrir onde estava o problema, né? E o cabista, a única coisa que ele tinha era o fonezinho dele com a bateria aqui e um megômetro. E ele sofria, tinha que ficar batendo emenda, batiscada, né? Quando a gente levava equipamento que mostrava a falha ali, onde é que era o ponto de falha, onde o famoso cabo bêbado, onde bebeu o cabo. Ah, tá 300 metros daqui na emenda, o cara mesmo tá bêbado. O cara, não acredito, duvido. Aí ia lá, abria. O duro que a emenda era de chumbo, né? Dava trabalho. Aí o cara ficava bravo, tinha que abrir a emenda de chumbo. Mas achava, né? Quando era subterrâneo era mais complicado, aí você tinha lá ferramentas como o pessoal do passado conhecia como ponte de Wheatstone, aí depois o RFL, que é o princípio de funcionamento para encontrar. Tem muita história aí, né? Eu pude participar aí dessa história já na fase JDSU, e depois até chegar na Viave, que foi em 2015, teve um caminho bastante interessante, né? Depois a empresa se dividiu. Para muitos não sabem, mas a nossa maior área sempre foi teste de medição, mas nós tínhamos outras duas áreas, né? Uma área de componentes óticos, que fornecia módulos, por exemplo, SFP, módulos óticos completos para equipamento ativo, para todos os grandes fabricantes do mercado. E essa era uma divisão da antiga JDSU, e uma outra divisão que fazia algumas coisas interessantes, por exemplo, pigmentos para moedas. Então, o pigmento do dólar, por exemplo, pigmento de várias moedas era um produto que a JDSU fabricava e que segue aí, é uma linha que chama OSP, que segue hoje com a Viave, ela não virou, ela continuou dentro da Viave, uma área menor, porém muito interessante. O componente que faz a leitura facial dos Kinect, por exemplo, é uma coisa que a gente desenvolveu dentro da JDSU nessa mesma divisão, e que segue aí, que muito na época foi lançado, foi uma revolução. Aquelas tintas camaleão, que o pessoal usa em tuning de carro, isso é uma patente que era uma patente da JDSU, que seguiu com a Viave também, coisa que aparentemente não tem nada a ver com comunicações óticas, mas tem a ver com ótica, né? Que sempre foi o coração da empresa. E aí em 2015 essa área foi dividida, né? A empresa dividiu em duas, a parte de teste de medição e essa parte que a gente chama de OSP formaram o que é a Viave hoje, e a parte de componentes óticos virou uma outra empresa que se chama Lumentum, e que continua e segue aí, inclusive a própria Viave é cliente da Lumentum, de componentes,
E a gente também tem muita parceria com eles, mas eles hoje são uma empresa à parte, seguem sua vida. Isso desde 2015, né? Já são 10 anos aí. Isso aí, 2015. E me fala uma coisa, foi muito difícil sair do metálico e vir depois pro ótico? Quando o Luiz Couto foi embora, que é o nosso mestre também. Você foi o meu professor de fibra. Exatamente. Cara, não é que foi difícil, foi uma transição natural, né? Porque a gente pegou o boom do GPON, né? Então, a gente pegou essa fase de, entre aspas, abandonar o metálico e ir pro GPON principalmente, onde eu acabei me especializando bastante. Foi uma evolução natural. Eu diria que, assim, testar fibra é muito mais fácil do que testar metálico. O pessoal não acredita quando eu falo isso, mas você interpretar um traço de TDR é muito mais fácil do que interpretar um traço de TDR, que é o traço do metálico, onde você tem muitas variáveis. O desenho que vai formar depende da bitola do cabo, depende da temperatura, depende se é dia, se é noite, depende se o cabo está estirado de um jeito ou de outro. O teste do metálico é meio ingrato às vezes, porque você precisa correlacionar um monte de coisa. A parte de ruído de metálico é bem difícil. Então, testar a parte ótica, ela é relativamente mais simples, mas não significa que seja mais fácil, porque a fibra, em compensação, ela está sujeita a muitas coisas que o cabo metálico aguenta. Já a fibra não, né? Como a questão da sujeira, principalmente. Sujeira, exatamente. O manejo, a tração que você vai pôr no cabo. Você pode destruir uma bobina só de jogar ela de cima de um caminhão. Exatamente, você acabou com a bobina. E esse tipo de manejo com o metálico não acontecia, né? Então, cada lado tem as suas dificuldades e suas vantagens também. Mas para o teste em si, para essa parte de planta externa, é mais tranquilo testar fibra. Já para a parte da WDM, aí a coisa muda, né? É bem diferente. Mas é isso, pessoal. Rick, obrigado. Compartilhar um pouco da história com a gente, um pouco dessa marca que para mim é uma paixão cuidar dela. E cada dia mais nos surpreende com mais equipamentos facilitando a vida do dia a dia nosso. Pessoal, no próximo a gente vai contar um pouquinho mais já como a Wendel Goldman Brasil ajudou a gente a testar os primeiros cabos óticos nacionais. Lá em 1980, já criado o CPQD, o desenvolvimento da Wendel Goldman, que é uma fábrica no Brasil, ajudou a gente a trilhar uma trilha que hoje nós desenvolvemos muita coisa. Pessoal, cenário 2 montado. Então agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente, que não é tão trivial aqui no nosso dia a dia, mas vai ser cada vez mais e por isso que a gente vai começar a falar, que é o que? Teste para redes de óticas em data center. Ah, mas o que tem de diferente dentro do data center? Pessoal, tem muita coisa. Vamos por partes. O data center, a gente divide o mundo de data center em duas áreas. A primeira é o que a gente chama dentro do data center. Então, quando você tem ali todo o cabeamento estruturado, que até pouco tempo era praticamente cobre, onde tem o famoso categoria 6, categoria 6A, isso está migrando massivamente para fibra. Tá? Esse cabeamento estruturado que faz a interconexão entre os servidores, entre switches, os próprios roteadores, mas principalmente entre os servidores dentro do data center, esse cabeamento ele está se desenvolvendo, principalmente impulsionado pela inteligência artificial. Toda a demanda de IA que existe no mundo hoje está impulsionando os data centers para um crescimento exponencial de sua infraestrutura interna. Então, você precisa hoje de cabeamento óptico de alta densidade para poder suportar todo esse tráfego de dados dentro do data center. E toda fibra ótica precisa ser certificada. E nesses ambientes de missão crítica, como é o data center, 100% das fibras são inspecionadas nível de conector e certificadas. E existem normas que se baseiam para você fazer essa certificação. Todas as normas, elas se relacionam aos mesmos testes. Eu vou usar uma norma aqui como referência, que é a que mais se usa, que é a norma americana, a norma da TIA 568E, e aí a parte de testes óticos está dentro da parte 3 dessa norma. E aí a gente tem a norma internacional, a ISO 11801, e também tem norma brasileira para isso, pessoal. A BNT tem a 14565,
que também fala de toda a parte de acabamento estruturado, e os testes também estão lá dentro. Quais são os testes que a gente faz? A gente tem que primeiramente validar os comprimentos desses enlaces. Esses enlaces podem ser multimodo e monomodo, e dependendo da aplicação, você tem limites máximos de comprimento para as fibras, tá? Você também tem que validar a polaridade. O que é polaridade? Se o meu TX está conectado com RX, TX do outro lado com RX, isso tem que estar contínuo. Esse teste de polaridade ele é feito justamente para validar essa continuidade de rede. E também eu tenho que testar aqui, é o mais importante, o teste de atenuação ou perda de inserção. Esse teste é o que mede quanto eu estou perdendo no meu enlace óptico. E esse conjunto de testes o pessoal conhece como certificação nível 1 ou Tier 1. São esses 3 testes em conjunto. Você pode fazer eles separados. Por exemplo, eu posso olhar a metragem pela capa do cabo, eu posso visualmente com o VFL validar a continuidade e a correspondência de polaridade dentro do patch panel até o meu outro extremo. Mas o ideal, o que mais se faz é utilizar um kit, que é o kit OLTS para fazer esse teste. Que ele é um equipamento que, além de ser a fonte e o power meter bidirecional, ele também mede já o comprimento da fibra e ele também vai te dar a polaridade. Então, tudo integrado no mesmo equipamento, gerando um relatório único. Que é o equipamento que a gente vai mostrar aqui agora, que faz os testes de certificação para as fibras dentro do data center. A gente vai começar aqui com um equipamento que chama-se OLTS85, então vocês estão vendo ele aqui. E por que são dois? É um par. Porque esse equipamento ele é uma fonte de luz e um medidor de potência no mesmo equipamento. E eu tenho um Xerox dele do outro lado. E por que eu tenho que ter 2 equipamentos? Porque um atua como local, comandando a outra unidade que é o remoto, apesar de eu ter tela nas duas, então eu posso escolher quem é o local e quem é o remoto. E ele também permite o teste bidirecional, testar a fibra nos 2 sentidos, que na maioria dos protocolos de teste para data center é obrigatório fazer o teste bidirecional, porque eu tenho que validar a ida e a volta para ter certeza que o meu canal está 100%. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho um equipamento, uma hora ele vai funcionar como fonte, e aqui o power meter, e depois ele automaticamente chaveia, e simultaneamente esse aqui é fonte e power meter, e aí ele combina os 2 testes. É um teste muito rápido, em segundos que ele faz. Eu demoro mais para explicar do que ele fazer. E para você poder executar esse teste, você tem alguns passos antes. Então, você precisa, a primeira coisa que você faz chama-se referenciar o equipamento. O que é o processo de referência? Você usa cordões de teste específicos. Esses cordões de teste eles têm que ser do tipo TRC, isso é muito importante, porque são cordões de teste para nível de teste. Não é qualquer cordão que a gente aceita para fazer referência, porque eles têm uma atenuação menor e eles têm características próprias para poderem ser utilizados como referência, tá? Então você tem os cordões de teste e aí eu preciso eliminar o efeito do cordão de teste da medição. Isso que é a referência. É como se fosse, entre aspas, zerar o equipamento, para que ele considere os valores de atenuação somente da fibra que eu vou medir. Então, existem 3 métodos aceitos de referência para equipamento óptico, para testes em rede óptica, que é o método de 1 jumper, o método de 2 jumpers e o método de 3 jumpers. Nas normas estão especificados exatamente os métodos, como eles funcionam, qual é a diferença entre eles. Eu deixo aí, depois a gente pode deixar as normas para consulta. Porém, o importante é que, quando você escolhe um método, você tem que seguir exatamente o passo a passo desse método para validar que a tua referência fique correta, porque senão os teus testes são afetados. 90% dos erros de certificação óptica acontecem por erros de referência. Então, aqui a gente escolheu o método de 1 jumper, que é o método mais simples, onde primeiramente eu pego um cordão, conecto diretamente na fonte, na minha unidade remota e vice-versa com outra unidade. E aí eu já tenho o perfil de teste aqui no equipamento, onde eu faço a referência, e ele já me valida e me elimina as perdas. Depois é só eu abrir a fibra e colocar cada unidade num ponto de teste e aí executar o teste sequencial. Os cordões de teste se recomenda refazer a referência a cada 250 referências. A cada 250 testes. Uma vez que eu fiz, refaço a referência para ter certeza que eu estou ok.
Aí você fala, puta, 250? Vocês imaginam que um data center você testa fácil 10 mil fibras. Então, esse processo é importante para garantir a homogeneidade do processo e a repetibilidade das medições. Beleza? Bom, uma vez que a gente faz a referência, executar o teste é muito simples. Você vê que aqui ele já tem aqui escrito teste perda e comprimento. Eu venho aqui, escolho o teste, vocês vão ver que, como é que eu sei que está tudo certo? Eu vou desconectar uma unidade, você vê que ele fez um bip, significa que ele não encontrou. Quando eu reconecto, você vê que ele vai fazer o bip de novo. Vocês vão ver que aqui, ó, olha, apareceu o botão de teste, significa que eu tenho continuidade entre uma unidade e outra, eu já posso executar o teste. É simplesmente questão de apertar o botão aqui e ele vai executar o teste. Ó, ele vai mostrar aqui testando. Eu posso executar o teste da unidade remota também, não tem problema. Ele já me mostrou o passo, ó. Então, comprimento. Esse é o comprimento aqui do meu enlace, eu estou testando um patch cord simples aqui só para exemplificar, e ele me deu os valores de atenuação. Vocês reparem que ele está mostrando aqui valor de atenuação em dB, porque a atenuação se mede em dB. E por que é isso? Porque é a quantidade de perda que eu tive no meu enlace. Então, para esse teste funcionar, eu tenho que dizer quantas conexões eu tenho, que tipo de fibra eu tenho, no caso aqui monomodo, quantas fusões eu tenho, e aí ele vai calcular o meu orçamento de potência. Basicamente o que ele está fazendo aqui é, baseado no número de conectores, baseado no número de fusões, e baseado no tipo de fibra e no comprimento da fibra, ele me diz que a minha perda máxima aceitável aqui é 1,27 dB. Eu perdi só 0,2, então estou dentro do meu orçamento ótimo, maravilha, passei. Para 1550 é a mesma coisa, ele perdeu 0,18 e ele pode perder 1,32 em 1550. É isso, ele faz uma comparação entre o máximo admitido para aquele comprimento que ele está testando versus o quanto ele realmente perdeu. E aí ele dá o passo. E aí eu vou repetindo, isso imagina, é um teste extremamente repetitivo, eu tenho que ir lá tirar, conectar o outro, faço o teste, salvo, tiro, conecto, faço o teste. Milhares de vezes, literalmente. Esse é o dia a dia de um técnico de data center. Ele é um pouco diferente do dia de planta externa, são desafios diferentes. Imagina que um data center de hiperescala que a gente fala pode chegar a 30 mil, 40 mil enlaces que eu tenho que testar. Fazer a mesma coisa. Então isso é bem desafiador também. É um outro tipo de desafio que tem as suas características e para isso existem as ferramentas corretas. Lembrando, pessoal, que a gente precisa também, igual lá no TDR, inspecionar. Eu preciso ter certeza que os cordões estão bons. E esse equipamento ele já tem o microscópio embutido aqui, ó que legal. Eu venho aqui, ó, mudo para a tela de microscópio, ó, já tem um cordão LC aqui, duplex. Esse aqui está sujo. Vai estar rodando o microscópio aqui. Eu posso fazer o passa-falha igual eu fiz lá com o P5000i. Ó, ele está executando o teste aqui. Esse aqui, esse equipamento tem a mesma capacidade de executar passa-falha e embutido no equipamento. Ó, falhou. Tá sujo pra caramba, dava pra ver, né? Aí o que eu faço aqui, ó? Se eu apertar e voltar pro modo ao vivo, eu simplesmente rodo aqui, ele vai pro outro duplex, então eu ganho tempo, ó. Aí você não precisa nem testar, que tá até pior, né? Olha só a condição de estar esse conector aqui. Se um data center cai por causa de um conector desse, pessoal, o BO é muito grande. Vocês imaginam um enlace de 100 GB caindo por causa desse conector sujo aqui. Meu amigo Rafael Rachid sabe muito bem o tamanho desse BO. Depois ele conta para vocês o que acontece aí. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Inspeção de conectores a gente sempre vai falar. E por isso que a gente coloca isso em todo o nosso portfólio de equipamentos. Vocês vão ver que em todos os cenários aqui o microscópio vai estar sempre presente. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o OLTS 85, é o certificador óptico da Viave, o LTS da Viave, que funciona principalmente para testes de fibras dentro de ambiente, data center e cabimento estruturado. Equipamento que faz fibra monomodo e multimodo na mesma unidade. É um equipamento essencial para quem trabalha com esse tipo de aplicação e que cada vez mais vai ser requerido no dia a dia. O pessoal que quer se capacitar aí para trabalhar com as grandes empresas de data center, é essencial ter esse tipo de solução. E também a próxima que a gente vai mostrar agora, que é o primo dele, que trabalha com fibra MPO. Bem legal também. E um último detalhe que eu gosto de comentar. A gente está muito acostumado com conectividade LC dentro dos data centers,
Porém, existe um tipo novo de conectorização que está chegando, na verdade já chegou no mercado, mas está começando a se popularizar agora. São os conectores do tipo VSFF. Não sei se alguém já ouviu falar, são Very Small Form Factors. São os primos menores do LC. São tipos de conectores que são baseados nesse tipo de ferrolho aqui, de 1.25 mm, porém, são conectores que ocupam metade do espaço de um LC. Então, onde cabe um LC, eu vou ter 2 ferrolhos ou até 4. Os conectores mais conhecidos desse tipo são os conectores do tipo CS e SN, que são esses específicos, são conectores da Senko. Esses caras, no espaço de um LC, cabem 2 CS e cabem 4 conectores SN. Então você quadruplica a densidade que você tem de conectividade dentro de um DGO, dentro de um DIO. Isso para data center é ouro, porque você precisa muitas vezes, num espaço pequeno de um rack, aumentar a tua exposição a conector. E por que eu estou falando isso? Porque o OLTS 85 já suporta testes em conectores VSFF. Então a gente tem como os cordões de teste específicos e tem um adaptador específico para você colocar aqui no equipamento para poder suportar e receber nativamente esse tipo de conectividade que vai ser cada vez mais comum, tá, pessoal? Aí, se você pretende trabalhar aí com os grandes provedores de data center, isso é uma coisa já que o pessoal já está implementando em campo, não é algo que vai vir não, já está aí e vai se popularizar cada vez mais. Legal? Então agora vamos para o próximo cenário, cenário 3, um pouquinho mais avançado que esse aqui. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal, reforça a sua inscrição, cara. É muito comum o YouTube te desinscrever de canais, então reforça a sua inscrição no canal, deixa o like, um comentário é muito importante, isso ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Bom, esses produtos que vocês viram no vídeo, vocês encontram na Arcitec, tem QR Code na tela e também tem link na descrição do vídeo, entre em contato com eles. E essa série tá sensacional, ó. Tem mais vídeos aparecendo aqui para vocês, ó. Só você conferir. Tem mais vídeos dessa série aqui na Arcitec mostrando os equipamentos da Viave. Então, assiste outro vídeo aí, ó. Tá aqui, ó.